Olá, meninada, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Tudo bem? E aí, na expectativa? Prontos para comemorar essa semana? Finalmente chegou a semana da Páscoa, sexta-feira é feriado, que é considerado sexta-feira da Paixão de Cristo, depois temos sábado, aleluia, depois temos o domingo de Páscoa. Vamos comemorar, gente, essa é uma das festas do calendário que eu mais amo. É o Natal e a Páscoa. Natal porque nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador e a Páscoa porque nós comemoramos o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. E é uma época assim para a gente ficar triste pelo o que foi feito com o nosso Salvador, por tudo que ele sofreu. Mas também nós temos que ficar alegres, porque se ele não tivesse feito tão grande sacrifício, hoje nós não poderíamos ter direito à nossa salvação. E hoje eu trouxe mais uma história com a temática da Páscoa para vocês. Olha só. O título da nossa história de hoje é A Verdadeira Páscoa. Você sabe que é Páscoa, eu venho explicando para vocês durante todo esse mês de março. Mas talvez para você ainda tenha a ilusão que a Páscoa seja só ganhar ovo de chocolate, pintar o rosto lá de coelhinho, colocar orelhinhas de coelhinho. Mas hoje você vai saber qual é a verdadeira Páscoa e como tudo começou. Há muito, mas muito tempo atrás, crianças, o povo de Israel era escravo no Egito. Olha só, já pensou você trabalhar como escravo? Pensa numa coisa dessa. Eles eram obrigados a trabalhar sem parar. E os egípcios ainda batiam neles com chicote. Além de trabalhar sem parar, apanhar, eles ficavam todos machucados e não tinha desculpa. Eram os velhos, eram as mulheres, até algumas crianças mais velhas, todos tinham que trabalhar. E eles não ganhavam nada por isso, porque eles eram escravos. Então, durante quase 430 anos, o povo de Israel apanhou dos egípcios, sendo obrigado a trabalhar muito. Mas no momento certo, Deus libertou o povo de Israel. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que era o patriarca do povo de Israel, que ia fazer dele uma grande nação. Isto é, que Abraão ia ter muitos, mas muitos descendentes. Abraão, porém, teve um filho chamado Isaque. E esse filho teve só 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, em um certo momento, que nós vamos estar vendo mais para frente, ele teve seu nome mudado de Jacó para Israel. E Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos tiveram muitos, mas muitos filhos, tantos que se tornaram um povo. E o povo ficou conhecido como o povo de Israel. Mas certa noite, Deus falou para um homem, um israelita, Moisés, disse para que ele avisasse o povo de Israel para ficarem prontos, porque na manhã seguinte, aquele povo ia partir do Egito e eles seriam livres, eles não mais iriam precisar ser escravos dos egípcios. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, mas o governante da época, o faraó, não quis deixar o povo ir, mas todas as 9 pragas, o coração dele se endureceu e Moisés ia lá, falava com ele e ele não deixo, não queria deixar o povo ir. Mas na última, mas foi Deus que endureceu o coração dele. Deus que permitiu que aquilo acontecesse para que o nome de Deus fosse glorificado, não só entre os egípcios, mas principalmente entre o povo de Israel, para que eles entendessem que o único capaz de libertá-los daquela escravidão seria o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Mas, quando chegou na 10ª praga, que seria a pior de todas, o faraó permitiu que o povo fosse embora. Por quê que ele permitiu que ele fosse embora? Porque a 10ª praga foi
a praga da morte dos primogênitos, ou seja, o filho mais velho de cada família deveria morrer. E a família de Israel, que para proteger os seus filhos, Deus deu orientação para Moisés, que era para o povo pegar um cordeirinho, ou seja, uma ovelhinha sem mácula, branquinha, sem mancha nenhuma, matasse aquela ovelhinha e pegasse o sangue dela e passasse por sobre a porta. E assim, todas as famílias israelitas fizeram. Eles pegaram o sangue do animal morto, passou por sobre a porta, e quando naquela noite o anjo do Senhor, o anjo da morte que Deus mandou sobre o Egito, passou por toda a cidade, todo o país, na casa de todo o egípcio morreu o filho mais velho. Não só o filho, mas também como o seu animal primogênito. Inclusive lá no palácio do faraó. O seu filho, que seria o herdeiro do trono, também morreu. Quando o anjo passou e fez essa limpa, essa verdadeira desgraça entre o povo egípcio, aí o coração do faraó, que agora só queria o quê? Chorar, né? Por causa da morte do seu filho. Aí ele foi o quê? Amolecido. Ele finalmente deixou o povo de Deus ir. E com isso, Deus queria mostrar para aquele povo que somente o sangue era capaz de dar a liberdade para eles. Ao passar o sangue por sobre a porta, o anjo viu e não entrou na casa. Assim como hoje, crianças, nós entendemos que a única forma de nós termos os nossos pecados perdoados é nós crermos que Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue na cruz para a nossa salvação. E Jesus, ele ofereceu o seu sangue, ofereceu o seu corpo para perdão dos pecados de toda a humanidade. Perdão do meu pecado, perdão do seu pecado, perdão do pecado de todos. Então, essa foi a última noite que o povo passou lá no Egito. Por quê? Na manhã seguinte, o faraó falou para o povo: agora vocês podem ir. Ele permitiu que o povo fosse embora e saísse do Egito. Agora, como livre, eles foram para Canaã, para a terra que Deus tinha prometido para Abraão e todos os seus descendentes. Agora sim, eles eram livres e nunca mais eles se tornariam escravos de novo. Essa foi a comemoração da primeira Páscoa pelos filhos de Israel, passando o sangue sobre as ombreiras da porta e saindo do Egito. Então, a partir daquele dia, todos os anos, o povo de Israel comemora a Páscoa. Como isso? O Pessá, a passagem de tão maravilhoso livramento que eles tiveram da escravidão. Mas nós também, crianças, hoje nós comemoramos a Páscoa, só que nós não comemoramos mais a liberdade da escravidão do povo de Israel lá do Egito. Nós, como cristãos, nós comemoramos hoje a passagem da nossa liberdade da escravidão do pecado para a liberdade em Jesus, para a nossa vida livre em Jesus. Porque muito tempo depois dessa primeira Páscoa, Jesus veio, Jesus nasceu e um dia ele foi morto numa cruz. Ele foi colocado numa cruz bem na época da Páscoa em Jerusalém. Foi na época da Páscoa em que o povo comemorava o livramento do antigo, da antiga escravidão lá no Egito para a liberdade da terra de Canaã. Então, nós hoje comemoramos o maior livramento, que é o quê? O Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, que deu a sua vida, deu o seu sangue derramado lá naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Então, assim como o sangue livrou os primogênitos do povo de Israel lá no Egito,
O sangue de Jesus também nos livra do quê? Do nosso pecado. Jesus salva todas as pessoas que o quiserem ainda hoje. Olha só, por isso que até hoje nós comemoramos a Páscoa. Mais de 2000 anos depois de Jesus ter sido crucificado naquela cruz. Porque o plano da salvação, o plano da nossa redenção estava o quê? Sendo executado. O cordeiro que havia morrido, que era Jesus, porque lá em João 1:29, João fala bem assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele ofereceu a sua vida para quem quisesse viver uma vida eterna no céu. Mas a mensagem mais maravilhosa de todas não é que Jesus está aqui na cruz, não. A mensagem mais maravilhosa de todas é a cruz vazia. Por quê? Ele não está na cruz. Ele não está mais lá. Ele morreu, mas depois de ter sido colocado numa cruz, retirado da cruz, ele foi colocado no túmulo. Mas ele também não está no túmulo. Jesus, ele está onde? Ele está no céu. Ele voltou para o Pai, porque ele, sendo filho de Deus, ele tinha cumprido a sua missão aqui na terra e ele voltou para o céu. E ele fala: olha, não fique triste. Quando ele estava já subindo para o céu, depois de 40 dias que ele tinha morrido, ficado aqui na terra, aparecido para várias pessoas, para os seus discípulos, para comprovarem que ele realmente tinha ressuscitado. Quando ele estava subindo ao céu, ele falou: olha, não fiquem tristes, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E quem que crê em mim, vai morar junto comigo. Olha só que coisa maravilhosa, crianças. Então, quando Jesus estava lá em Jerusalém, antes dele ser crucificado, que ele foi comemorar junto com seus discípulos a última Páscoa, ele foi comemorar, porque ele, como sendo nascido entre o povo judeu e o povo de Israel, ele foi também comemorar o Pessá, comemorar a Páscoa. Aí Jesus pegou e falou: olha, tomem esse pão que vocês estão comendo, ele não vai mais simbolizar a saída de vocês lá do Egito, o tempo que vocês ficaram como escravos do Egito. Vai significar o meu corpo, que eu vou dar em favor de vocês, em favor de toda a humanidade. Aí ele pegou o vinho também e tomou e falou: e este vinho, ó, bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue, que vai ser derramado em favor de muitos para perdão dos vossos pecados. Então, hoje Jesus não está mais aqui. Por quê? Porque ele morreu, mas ressuscitou. Então, todas as vezes que hoje nós comemoramos, nós participamos da ceia junto com os nossos amigos lá na igreja, né, no local adequado para fazermos essa comemoração, nós estamos relembrando o tão grande sacrifício que Jesus fez por nós. Então, por ele ter dado a sua vida no Calvário, mas por ele ter ressuscitado. Então, essa, crianças, é a verdadeira Páscoa, o sangue e o corpo de Jesus, para que o meu pecado e o seu pecado seja perdoado. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa história. E eu queria te fazer uma pergunta. Você, criança, você já convidou Jesus para ser o seu cordeiro pascual? Para ser aquele que deu a vida por você? Você já pediu para ele entrar no seu coraçãozinho e fazer morada no seu coração, para que você tenha direito a ir morar lá no céu um dia com ele? Porque ele falou que foi preparar lugar para a gente, então nós devemos se alegrar com isso. Porque olha só que versículo maravilhoso que está aqui na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, se ele já sacrificou, não é sacrifício nenhum eu dar a minha vida para ele, porque ele já deu a vida dele por mim e por você.
Então, agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento. E você que ainda não convidou ele para vir morar no seu coração, você vai ter oportunidade de fazer isso. Então, vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, eu te agradeço por tão grande milagre que o Senhor fez. Ter dado o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para perdão dos meus pecados e pela minha salvação. Querido Jesus, muito obrigada pelo Senhor ter dado a sua vida por mim e por todos. Eu te agradeço. Muito obrigada, Papai, pelo Senhor me dar a salvação. E eu te peço, não só por mim, mas por todos aqueles que queiram te aceitarem e crerem que o Senhor fez tudo isso por eles, assim como fez por mim. Que o Senhor entre nos seus corações e faça morada no coração de cada um deles, assim como o Senhor tem morada no meu coração, para que todos nós possamos ir morar junto contigo no céu. Por isso eu te agradeço, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado. Curtam essa história, compartilhe com seus amigos, com a sua família, compartilhe com todos aqueles que ainda não conhecem qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Um beijo para vocês e até a próxima!